Shalom, shalom, bom dia a todos, queridos, filhos amados do Pai, shalom, bom dia, vamos aguardar. Bom dia, Maguilene, minha amigona, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Vamos aguardar. Compartilhe essa live com mais pessoas para que sejam abençoados em nome de Jesus. Todo mundo cansado do Dia das Mães. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou esperar mais pessoas entrarem. Bom dia. Que essa live não pretendo deixar essa live salva. Vamos esperar um pouco. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, Jesus. O tema da live, né, é espiritualidade, a espiritualidade, o amor de Deus por trás dos transtornos emocionais. Essa live vai ser uma bênção, né, porque por muitos anos eu não pude, não falei, né, não tinha chegado o tempo, né, o tempo de falar sobre esse assunto, porque há um tempo atrás, quando eu passei por essas situações, eu aprendi com o próprio Espírito Santo. Não tinha ninguém para me explicar ali, não tinha ninguém que pudesse falar para mim a parte, o lado espiritual. Porém, eu sabia que estava vivendo algo espiritual, mas não tinha ninguém que me afirmasse, que me ensinasse o caminho das pedras, né? Então, são 7 anos buscando, 7 anos ali cavando o poço até encontrar, até entender o que havia acontecido e o que acontece com as pessoas que sofrem transtornos emocionais, né? Então, eu quero começar essa live orando e colocando diante de Deus, né, tudo que será falado, tudo que será aqui mencionado, né, na direção do Espírito Santo. Então, já vou começar orando para que o Pai, o Espírito Santo de Deus venha guiar essa live. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu sei, Pai, que só estará aqui quem estiver preparado para isso, Senhor. Então, Pai, no poderoso nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, esta live, coloco diante de Ti, Pai, essa transmissão, coloco diante de Ti todas essas pessoas que vão ouvir, todas essas pessoas que vão participar. Apresento a Ti, Pai amado, oficialmente, Senhor, Pai, este tema. Peço que o Senhor venha abençoar, Pai, todas as pessoas que estarão assistindo. Peço que o Senhor venha abençoar todas as pessoas, Pai, que têm sofrido com transtornos emocionais e não têm encontrado uma resposta, Pai, que têm tido tantos questionamentos, Senhor. Até mesmo, Pai, pessoas que têm sofrido preconceitos, Senhor. Pai amado, que o Senhor guarde essas pessoas, que o Senhor abençoe essas pessoas, aquelas que ficam também no leito de hospital e estão sofrendo, Pai, sem nem saber o porquê, nem entendimento. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, acampa os teus anjos ao redor. Pai, vai direcionando cada pessoa, Pai. Nós sabemos que Tu és o Deus de amor, Pai, o Deus de paz, o Deus, Pai, que estabelece a verdade entre nós. Então, colocamos diante de Ti essa live, colocamos diante de Ti esse momento, colocamos diante de Ti todas as pessoas, Senhor,
que aqui estarão, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor leve a tua palavra, Pai, que o Senhor expanda, Pai, aos quatro cantos do mundo a verdade, para que as pessoas, Pai, não venham perecer por falta de conhecimento, para que as pessoas, Pai amado, não venham perecer, Pai, por falta de entendimento, Pai, da tua verdade, da tua palavra, do teu evangelho, dos mistérios do alto, do reino de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e declaramos, Pai, a cura de todas aquelas pessoas que têm sofrido com transtornos emocionais, Pai. Declaramos a cura, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu vou começar lendo aqui um texto que está em Mateus 17:14. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 17:14. E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas das vezes cai na água. Pois bem, aqui se refere, o texto fala de um pai que tinha um filho lunático. O que é lunático, né? A palavra lunático, ela vem do latim lunaticus, né? Significa uma pessoa que sofre com condições de epilepsia. Da época, né? O nome era dado de lunático, uma pessoa que ela sofre de epilepsia e até mesmo de loucura, né? Que é o estado ali emocional mais difícil de chegar até a cura. Mas nós sabemos que nada para Deus é impossível. Então esse pai, ele chega até Jesus clamando por misericórdia por esse filho, né? Que tinha esse problema de ser lunático. E ele diz que ele sofre muito, né? Ele diz, ele padece muito, porque muitas das vezes ele se joga no fogo e na água. E aqui nós vemos dois elementos importantes, né, do profético. O profético, ele tem 4 elementos. E é citado aqui 2, o fogo e a água. Então a Bíblia diz que ele oscilava, né, entre o fogo e a água. Então, o que isso tem a ver com o estado emocional? Pois bem, uma pessoa que ela tem um estado emocional, seja de depressão, seja de ansiedade, seja de síndrome do pânico, seja de transtorno de bipolaridade, ou seja de esquizofrenia, ou até muitos outros, porque tem muitos, né? Hoje em dia já apareceu outros transtornos, mas pelo menos esses aqui é o que me é liberado pelo Espírito Santo para citar. São pessoas que, na maioria das vezes, têm uma sensibilidade espiritual fora do normal. E essas pessoas que elas têm essa sensibilidade, elas sofrem pela energia, nas emoções, porque elas conseguem acessar outras dimensões. Então elas acabam adquirindo a doença, a enfermidade, pelo fato delas serem sensíveis espirituais. Elas têm uma sensibilidade fora do comum. Então, a maioria das vezes, as pessoas que ela tem uma sensibilidade espiritual, e uma vez que ela é negativada, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo do que eu vivi. Em 2018, eu não conhecia Deus, não conhecia o Senhor, passava por um grave estado de depressão, já estava em fase avançada, de ansiedade, tudo junto, digamos assim. E ali, o meu eu, né, estava ainda em estado de pecado, estava ainda em estado de negativado. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o Cristo, eu não tinha uma vida alinhada com os céus. Então, veja, a pessoa que ela tem uma acessibilidade, mas ela não está totalmente alinhada com o céu, e eu não estou dizendo aqui que todo mundo que tem depressão está nesse estado, todo mundo que tem uma ansiedade está nesse estado, não, mas a maioria, tá? A maioria tem uma acessibilidade
Então, quando a pessoa está no estado, não está em purificação com o céu, não tem o conhecimento, não tem o entendimento, não está numa vida de alinhamento, tá? Digamos assim, com a frequência da luz, o que acontece? Ela vai ter acesso ao reino do céu, mas também vai ter acesso ao reino das trevas. Ou seja, ela vai oscilar entre duas dimensões e até mesmo mais dimensões de negatividade. Por exemplo, eu vou pegar um pouquinho de água, e da outra vez eu fiquei meio engasgada. Só um minuto. Pronto. Então, uma pessoa que ela não está totalmente numa frequência alta de positividade com Deus, com a luz eterna, ela vai ficar oscilando entre as duas vertentes, entre a energia positiva e a energia negativa. Ou seja, na linguagem mais popular, entre o reino entre as trevas. Então, o que acontece? A pessoa ela tem uma sensibilidade, porém ela não tem o conhecimento, ela não tem o entendimento e ela não está totalmente com a energia positiva, na luz. O que acontece? Ela vai ter acesso a várias dimensões. A várias dimensões. É o caso da pessoa que sofre com esquizofrenia. É a pessoa que sofre com bipolaridade. Certa vez está no estado positivo, outra hora está no estado negativo, fica oscilando. E às vezes a própria pessoa ela não se entende, às vezes a própria pessoa ela não sabe por que acontece isso com ela. E aí é onde entra o tratamento, né, dos médicos aqui na Terra, para poder tratar dessa área do físico, para poder controlar as emoções. Então você vê aqui, na questão desse rapaz que ele sofria com a epilepsia, né? Ele sofria ali com o estado de loucura. O que acontece? Os espíritos negativos, eles têm esse objetivo de fazer com que essa pessoa que tem uma sensibilidade espiritual, ela sofra tanto nas emoções a chegar a um estado de loucura. Quando aconteceu comigo, né, eu estava contando aqui e precisei cortar, agora retornando. Quando aconteceu comigo em 2018, que eu estava ali num estado de depressão, num estado bem crítico emocionalmente, eu fui fazer uma oração ao Pai, sem saber quem era Deus, sem conhecer, eu conhecia apenas de ouvir falar, né, como o Jó citou, apenas de ouvir falar. E eu fui fazer uma oração sem saber direito o que iria acontecer. E nessa oração, no último dia do propósito dessa oração, o mundo espiritual ele se abriu para mim de uma tal forma, pela graça e pela misericórdia do Pai. Por isso que eu falo tanto do amor de Deus, porque não é pelo merecimento, não é por o quanto nós somos bons aqui na terra, é pela sua graça e pela sua misericórdia. Porque eu não tinha nada, queridos, nada que fizesse o Pai olhar para mim e dizer assim, eu vou te resgatar, tu é tão boazinha que eu vou te trazer para mim, eu vou te fazer isso, Não, é a graça, é a misericórdia, é o amor de Deus, não é por merecimento algum. Não tinha nada que fizesse o Pai olhar para mim a não ser o amor dele, a graça, a sua misericórdia. Sabe? Eu digo assim, o estado em que eu estava, eu estou falando aqui porque eu estou falando de mim, né? O estado em que eu estava de negatividade, eu merecia naquele momento ser fulminada e acabou. Se Deus fosse apenas isso que a religião prega. E quando eu falo da religião, eu falo com muito respeito. Eu não falo me colocando em superior de maneira alguma, eu falo com respeito. Mas infelizmente, querido, a religião, ela sabe, e não é nem porque a liderança ela não quer. Muitas das vezes eles não sabem, eles não têm um entendimento. Muitas das vezes eles nem alcançaram certos níveis, então eles não é culpa, sabe? A pessoa também, de certa forma, está escravizado ali,
sabe? Então, quando eu fiz essa oração pro Pai, com toda a sinceridade do meu coração, mesmo estando ali em negatividade, eu tive uma abertura espiritual. E ali eu passei 3 dias eu chamo de transe, né? O transe espiritual, que ali eu acessava dimensões e ali eu via coisas assim espirituais, eu ficava oscilando entre a terra e entre as dimensões espirituais. 3 dias vendo coisas assim que só me foi liberado a contar no livro, né? No meu primeiro livro eu conto sobre essas experiências. E ali eu tive a revelação de dimensões de várias vozes, né? Que é o que é chamado dos esquizofrênicos, né? Eles sofrem isso, eles passam por isso, eles passam por essa situação de ouvir várias vozes. Na verdade, eles estão em várias dimensões. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui da parte espiritual, não estou falando aqui da parte clínica. Por quê? Porque se chega aqui uma pessoa da ciência, ela vai falar, vai dar a versão dela. Chega aqui uma pessoa, um teólogo, ele vai falar da parte dele, mas eu estou falando aqui da experiência do que foi me revelado, né? Que há 7 anos eu busquei, há 7 anos eu lutei, busquei no Senhor até entender o que havia acontecido comigo, até ter a revelação, né, do alto. E então ali eu acessava várias dimensões, acessava vários níveis de dimensões espirituais. E ali eu pude compreender, né, o que uma pessoa passa no estado emocional. E ali não conseguindo controlar aquela situação. Por quê? Aí que vem o que eu quero que muitos tenham esse entendimento. Quando Pedro ele teve a revelação do propósito de Jesus, Jesus disse o que para Pedro? Pois bem, Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus. Ou seja, Pedro teve uma revelação positiva da parte de Deus. Mas quando Pedro quis interromper o propósito de Jesus, Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro era o discípulo de Jesus. Pedro, como que pode uma pessoa, ao mesmo tempo que ela recebe uma revelação do alto, ela é usada por Satanás, ela dá lugar ao inimigo? Como assim? Por quê? Porque uma pessoa que ela não está totalmente ainda alinhada com o alto, ela não está totalmente numa frequência positiva, ela vai oscilar nas duas vertentes. Ela vai oscilar no reino das trevas, vai oscilar no reino dos céus. Ou seja, ora ela vai receber a revelação do alto, ora ela vai receber a revelação das trevas, né? Vai ser usada ali pelas trevas. Foi o que aconteceu com Pedro. Então ali foi o mesmo que aconteceu comigo naquela época. Eu estava negativada. Então o que acontece? Eu oscilava entre as trevas e o reino, eu ficava ali, né? Ora eu ouvia algo positivo, ora tinha a revelação de algo negativo. E ali não tendo controle daquela situação que estava acontecendo, eu fui internada numa clínica, né? Eu passei por um internamento, tive que sair na ambulância, tive que passar por internamento. Líderes, né, espirituais tentaram me ajudar, né? Eu louvo a Deus, eu sou grata a essas pessoas. Mas o que acontece, queridos? Ali já era o chamado profético na minha vida. Ali já era as dimensões, né, espirituais, ou seja, a sensibilidade espiritual já bem aflorada. Por que eu digo que a igreja ela não está preparada para o profético? Ela não está preparada porque uma pessoa que ela tem um nível muito profundo no profético, nas dimensões espirituais, nas dimensões celestiais, ela não é compreendida. E se ela for atacada ali na parte das emoções, ela passa por uma pessoa louca, ela passa por uma pessoa com loucura. Então, ali eu fui, né, para um hospital psiquiátrico, fui medicada, fiquei ali naquele hospital durante 2 dias, foi 2 dias e meio, mais ou menos isso, passei por esse tempo ali. E, queridos, Deus estava o tempo todo comigo.
Por que eu coloquei não tem o amor de Deus? Porque você não tem noção do amor de Deus para essas pessoas que principalmente estão em clínicas psiquiátricas, para essas pessoas que estão lá internadas e nem sabem o porquê. Você acha que uma pessoa que ela se passa por louca, que ela sai falando, pessoas que falam sozinha, pessoas que você acha que realmente essas pessoas são loucas? Elas não são. Elas não são loucas. Eu tinha uma pastora que ela sempre falava isso, antes de eu ter um entendimento, eu não entendia, porque ela dizia o sobrenatural, se você não tiver, se você não tiver a consciência firme, você não suporta o sobrenatural. E é de fato, uma pessoa que ela viveu o sobrenatural e ela não tiver a consciência dela firme, ela oscila e ela não consegue sair daquele estado espiritual. Muitas pessoas estão na clínica psiquiátricas internadas porque elas não conseguiram conviver com a consciência equilibrada, não conseguiram ter o equilíbrio entre as dimensões e o estado natural delas. Então elas não conseguem, elas entram naquela dimensão espiritual, elas não sabem retornar, elas não sabem voltar. E aí elas ficam naquele estado que é chamado loucura, que é chamado esquizofrenia, que é chamado transtorno bipolar. Porque uma coisa vai puxando a outra, vem a depressão, a ansiedade, o pânico, aí vai para a bipolaridade, daqui a pouco se torna... Por quê? Porque o campo espiritual dela vai se abrindo cada vez mais, a sensibilidade dela vai se abrindo cada vez mais. Queridos, eu fiquei 2 dias e meio no hospital internado. Vocês não têm noção do que Deus fez com a minha vida nesses dias que eu fiquei. O Senhor enviou pessoas para cuidar de mim. Ao redor das pessoas... Gente, eu tô falando isso daqui porque Deus liberou. Porque são 7 anos que isso só foi contado em livros. Eu nunca tive autorização de Deus para contar isso para ninguém assim. Muito menos em uma live. Agora, depois de 7 anos que o Pai me liberou para contar isso. Coisas que eu vivi lá dentro que... Eu vou ser bem sincera do fundo do meu coração, eu vou ser bem sincera. Se eu tivesse vivido só para passar aquele momento ali, para mim já era o suficiente. Para mim já era o suficiente, porque a presença de Deus naquela clínica era tão latente, mas tão latente que assim, foi momentos na minha vida que eu passei que eu mais fui feliz na vida, sentindo a presença de Deus ali dentro de um hospital. Várias pessoas que estavam ao meu redor internadas juntas, eram pessoas que louvavam, eram pessoas que oravam, eram pessoas que ia lá, falava, né, na linguagem espiritual, e eu ficava assim, eu falava, gente, eu sem entendimento, eu falava assim, Senhor, eu falava, né, com Deus, eu falava, Senhor, então o povo crente é louco, então o povo crente é doido, então eu quero ficar nessa loucura, eu quero ficar nessa... Querido, Deus enviou do médico ao enfermeiro. E ali eu sabia, na sensibilidade espiritual, eu sabia quem o Pai estava enviando e quem ele não estava. Eu sabia quem estava sendo usado por Deus e quem não estava. Até o último momento de sair daquele lugar. E quando eu saí daquele lugar ali, não exatamente naquele momento, porque por muitos anos eu me questionava, Senhor, por que eu passei por isso? Por que eu passei por isso? A partir daquele dia que aconteceu aquilo comigo, eu nunca mais larguei o Senhor. Nunca mais larguei, nunca mais me distanciei da presença de Deus. E eu não interessava. Foi diagnosticado como bipolaridade. Olha, o médico falava, você nunca vai poder parar de tomar esse remédio, você nunca vai poder. Eu falava, amém, eu vou tomar, mas eu não me largo o Senhor. É com remédio, é sem remédio. Eu estava ali diante do Deus do impossível, do Deus Todo-Poderoso. Eu estava ali diante do Senhor e falava, Pai, eis-me aqui, não interessa o diagnóstico, não interessa a medicação que tem que tomar, eu vou continuar na tua presença. E eu ficava buscando porque eu sabia que não era só aquilo dali. Eu sabia que tinha algo a mais, eu sabia que o que eu tinha vivido ali não era uma doença, uma enfermidade apenas somente, não. Era algo muito mais profundo. E ali com 5 anos, daquela experiência eu buscando, lutando, né, buscando entender mais o que tinha acontecido comigo, chegou o dia do Senhor, de Deus me dar alta, né, no céu e aqui na terra. O médico me dá alta e fala, olha, você não precisa mais de medicamento. E eu já estava ali no Espírito e buscando ao Senhor, já sabia mais ou menos, né, do propósito de Deus, até o Pai me revelar, né, de fato, tudo que tinha acontecido ali e me liberar para pregar, né, sobre essa situação. Então, queridos, essas pessoas, e hoje o que mais vem para mim,
pela graça, pela misericórdia, são pessoas assim, dessa situação, que muitas das vezes precisam, né, de tratamento. Por quê? Porque elas têm uma sensibilidade espiritual, elas não sabem, elas não têm o conhecimento, não têm o domínio, não têm o controle. Aí pega a pessoa, faz o quê? Precisa internar, precisa tratar, precisa de cuidados, precisa de tratamento se for necessário, precisa, porque muitas das vezes a pessoa, ela não consegue dominar, ela não consegue controlar. Mas o amor de Deus por essas pessoas, irmão, é inexplicável. E qual é hoje o objetivo? Qual é o objetivo dessa live de hoje? Qual é o objetivo dessa explicação e desse ensinamento? Para que você saiba, querido, se você tem alguém, você vê que aqui nesse respaldo era um pai que lutava pelo filho. Veja que está na Bíblia, esse filho aqui lunático, ele oscilava, ora ele se jogava no fogo, ora ele se jogava na água, ou seja, ele estava os dois elementos proféticos. Os dois elementos proféticos, ou seja, é por coincidência? Não, não é. Ele buscava um equilíbrio, ele buscava se contentar, ou seja, Deus sabe o que esse rapaz aqui, o que esse filho aqui sofreu. Porém, ele não conseguia. E você vê que mais à frente, ele diz que levou ele, o filho, até os discípulos não conseguiram curar, não conseguiram libertar. Aí Jesus vai lá e fala, ô geração incrédula. Ô geração incrédula. Agora, por quê? Porque você pode pensar assim, pastora, como que uma pessoa ela se cura então? Como que uma pessoa ela tá nessa situação de sensibilidade? Tá, uma pessoa que ela tem transtornos emocionais, ela é sensível ao espírito, sim. Ok, como que ela se cura? Procurando a purificação, procurando buscar e viver, buscando a viver no estado de purificação. No entanto que Jesus, quando ele cura esse menino, esse rapaz, ele fala para os seus discípulos, essa casta só sai com jejum e oração, e chama de geração incrédula. Por quê? Na verdade aqui tem códigos. Por que com jejum e oração? Porque uma pessoa que ela jejua e uma pessoa que ora, ela se purifica. Ela se purifica. Esse texto aqui existe muitas má interpretação. A pessoa acha que ela vai buscar jejum e oração porque ela vai buscar poder para expulsar demônio. Não, ela está se autopurificando. A pessoa que ela vive jejum e oração, ela está o quê? Se purificando, se santificando ao Senhor. Ela se vai passar por uma libertação. Então, por quê? Se purificar para gerar fé. Porque ele diz, ô geração incrédula, e como que se adquire fé? Se purificando, se vivendo num estado de purificação, de santificação ao Senhor. O jejum e a oração vai levar a um estado de purificação, e a purificação vai levar a uma consciência de fé, a consciência de crer. Então, como sair dessa situação? Uma vez você entendendo que você é hipersensível espiritual, que você tem uma sensibilidade de dimensões, você vai buscar conhecer a sua identidade. De quê? De que você é um ser de luz. Tá? Mais uma vez falando aqui, são todas, eu estou falando que todas as pessoas que têm um problema emocional, não, mas a maioria sim. A maioria sim. Se você for pegar para fazer uma visita no hospital de psiquiatria, um hospital de pessoas que estão internadas com problemas emocionais, você vai ver, são pessoas inteligentíssimas, são pessoas com uma luz extraordinárias, porém elas não conseguem retornar porque elas estão buscando o equilíbrio, elas estão igual essa pessoa aqui, estão igual esse filho aqui lunático, entre o fogo e a água oscilando. E aí, pela falta do conhecimento, pela falta do entendimento de alguém que entenda que aquela pessoa é luz, que aquela pessoa ela tem uma sensibilidade, você vê que a maioria das pessoas de outras religiões, elas visitam mais essas pessoas do que o próprio cristão. O próprio evangélico, se diz evangélico, não visita tanto essas pessoas. E as pessoas de outras religiões até visitam. Chega a visitar porque elas entendem, elas têm um entendimento. E aí uma pessoa que ela está somente com foco na religião e diz, isso aqui não é de Deus, ela não abre a mente para o entendimento. E a própria palavra de Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque o religioso, ele se fecha dentro de uma caixinha, é aquilo que ele creu, é aquilo que ele ouviu e acabou.
Se saiu do padrão do que ele entende, do que ele acha que é, ele fecha a mente e ele não abre mais para nada, porque tudo isso é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Querido, o dia que um ser humano, que o homem achar que conhece a Deus na sua totalidade, eu vou até ficar quieta aqui. Porque Deus, ele ama mostrar para o homem que ele não tem como a gente colocar ele dentro de uma caixinha e bater e falar, não, isso aqui Deus não pode... Irmão, Deus nós não podemos limitar o poder de Deus, nós não podemos dizer que Deus não pode fazer infinitamente mais. Não. Então, como achar o caminho para o equilíbrio dessas pessoas que sofrem com o estado emocional? Buscando a purificação, buscando a santificação. Se você tem alguém que você conhece, tem um familiar, tem alguém que você passa por essa situação, ame essa pessoa. Entenda que essa pessoa, ela é uma pessoa especial para Deus. Essa pessoa, ela tem uma sensibilidade espiritual. Ela apenas precisa de ajuda espiritual. Ela precisa de ajuda na parte terrena e na parte espiritual, para que ela possa ter o equilíbrio das dimensões que essa pessoa acessa. Tá? E nós estamos com um trabalho lindo de ir também aos hospitais, tá? Visitar essas pessoas, porque elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser compreendidas, queridos, precisam ser compreendidas. Por isso que você vê hoje, qual é o maior, aqui que nós temos, o número altíssimo de pessoas com transtornos emocionais, porque Deus está enviando, isso aqui é assunto para outra live, Deus enviando, né, essas pessoas de luz para aqui, para a Terra, e essas pessoas, ela por conta da negatividade, da energia negativa, elas não conseguem se conhecer, se entender, e aí fica ali sofrendo no estado emocional, porque não sabe a sua própria identidade. E aí quando ela acessa outra dimensão é loucura, quando ela acessa outra dimensão tá doente mental, quando ela acessa principalmente o ministério profético. Amém? Então, eu vou deixando aqui essa palavra, esse conhecimento, tá? Eu vou deixar... Amém, Espírito Santo, amém. O Pai fala para mim deixar sim essa live gravada, amém. Glória a Deus, deixarei em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe poderosamente. Amém, Jesus, louvado seja o teu nome. Queridos, vocês creem que só quem está aqui é quem está preparado? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu profetizo na vida de todos vocês, bênçãos sem medidas. Eu profetizo a cura emocional na vida de vocês, na vida de parentes de vocês, em nome de Jesus. Eu declaro a cura. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que essas pessoas serão instrumentos usadas por Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa aqui, Pai. Visita, Senhor, cada parente, Pai. Visita a mente de cada pessoa, Pai. Visita as emoções, Senhor. Pai, que cada dessas pessoas que estão aqui, que irão ainda assistir, são pessoas, Pai, amadas por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ilumina essas pessoas, Pai, para que elas venham entender a sua própria identidade, que elas não estão aqui por acaso, não. Elas não estão aqui porque é um número, não. O Senhor não está olhando para isso, mas o Senhor está olhando para o coração. O Senhor está olhando para o propósito. Eles são pessoas amadas por Deus, são pessoas que o Pai tem um cuidado nessa terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, ilumina essas pessoas, ilumina a mente, Pai. Clareia, Pai amado, o entendimento, para que elas venham entender, Pai, que são luz nessa terra, que foram chamados com um propósito, Senhor, um propósito de acender, de iluminar. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma em tuas mãos, abençoa teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Pai, que são pessoas que darão testemunho, são pessoas, Pai, que são usadas para iluminar outras pessoas na terra. Aleluia. Por exemplo, tem pessoas aqui, aleluia, tem pessoas aqui que amam, vamos dizer assim, amam outra espécie, amam outra espécie, mas por quê? Será que é por um acaso? Não é por um acaso, querido. São pessoas que vieram na terra para iluminar, como é aqui o caso da nossa amiga aqui, Maglene. São pessoas que estão aqui para iluminar, querido. São pessoas que foram enviadas na terra com luz.
tá? Não é sobre estar dentro de uma parede, de 4 paredes num templo, não é sobre isso, não. É sobre o coração. É sobre a missão. É sobre para aquilo que nós fomos chamados a fazer e a viver aqui na terra. Qual a missão? Qual será a sua missão? Né? Amém. Que Deus venha iluminar o coração, a mente de cada um aqui. Tá, Jorge, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, bênção sem medida sobre a sua vida. Eu profetizo que tu e tua casa servirão ao Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. É para a glória do nome do Pai. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Aleluia.